Gostaria de agradecer ao convite que foi feito pela organização do Congresso. Sinto-me bastante honrado de poder estar aqui hoje à tarde para conversarmos algumas coisas sobre ler. Aliás, é um título bastante pretensioso, né? Como ler e interpretar um artigo científico. O fato é que muitos de nós não temos condições de fazer uma pesquisa. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, quando a gente vai ficando mais, nem é porque a gente é promovido, mas quando a gente vai ficando mais velho dentro de uma determinada estrutura, a gente é obrigado a aceitar mais coisas para fazer. Então, coordena isso, coordena aquilo, faz isso, faz aquilo, e acaba sobrando muito pouco tempo para se fazer pesquisa. O que é importante hoje na vida de um médico, o que diferencia um médico de um simples prático é que o médico consegue obter informações a partir de uma leitura de um artigo e consegue entender se vale a pena, porque a finalidade de um artigo é você aplicar o que você leu nas práticas do seu dia a dia. E daí por isso que um dos pilares da medicina baseada em evidência, eu sei disso porque eu estive lá em Oxford fazendo o curso de medicina baseada em evidência, um dos maiores pilares da medicina baseada em evidência é a expertise do profissional. Então, não adianta você pegar um artigo e falar, não, foi publicado no New England Journal of Medicine, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, tem alguns macetes que a gente vai passar a compartilhar com vocês para a gente entender o que é medicina baseada em evidência no final das contas, porque isso daqui, o que a gente vai falar, faz parte da medicina baseada em evidência. Quando eu era aluno de medicina, isso já faz um tempo razoável, a gente tinha aquelas grandes reuniões onde ficava presente o professor. E o professor geralmente pedia a opinião de todos, e começando a pedir a opinião pelos internos, residentes, assistentes, professores assistentes. Depois de muito discutir, ele vira para o grupo e fala assim, nós vamos decidir, eu decidi que nós vamos fazer assado, acabou. Então, esse era o tipo de medicina baseada em evidência que era praticada, aliás, medicina baseada em vivência, né? Porque o professor decidiu e está acabado. Um dos pilares da medicina baseada em evidência é você questionar aquela informação que você está recebendo agora. Onde você leu, onde foi publicado, o que foi publicado é verdade, dá para eu praticar no dia a dia, se não se está baseado nisso, é apenas falácia. Porque a vivência é falha. Eu posso ter atendido 2.000 pacientes, mas sempre vai haver alguém que atendeu 10.000. Então, eu vou passar a ouvir o que atendeu 10.000? As coisas não são tão simples. Então, para isso, a gente precisa se basear, a gente precisa ter, na nossa prática do dia a dia, o que você pode dizer, com certeza, para o paciente, eu estou prescrevendo isto, estou inserindo uma agulha, porque eu sei que isso, na maioria das vezes, vai funcionar. Dentro da grade de evidências da medicina baseada em evidência, a evidência mais suprassumo são os trabalhos clínicos aleatorizados e controlados. Só que, hoje em dia, está cada vez mais difícil você obter esse tipo de estudo, porque é um estudo que demanda muito tempo, demanda grande quantidade de recursos, de pacientes. Por isso que nós estamos vendo uma inversão, né? Hoje é mais fácil quando um pós-graduando me perguntar o que é mais fácil fazer na pós-graduação. Eu sempre digo, vai fazer um trabalho experimental, porque o rato não faz greve de ônibus, o rato não tem efeito placebo, você elimina uma série de problemas. Acontece que, como é que eu posso transportar os dados que eu tenho dos ratos nos pacientes? Essa é que é a grande questão. Então, os trabalhos aleatorizados, controlados, duplo cego ou triplo cego, ou quantos cegos você quiser, são, teoricamente, os mais evidentes, porque eles controlam para todos as variáveis que podem, eventualmente, se transformar em vieses. Como eles são cada vez mais raros, e toda vez que eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que
juntar um número X de pacientes, então passou a ser importante as tais revisões sistemáticas ou meta-análise. Aqui está a diferença entre as duas coisas. Por que são importantes? Porque são estudos secundários. Porque na hora que eu pego um número grande de estudos primários, que são aqueles trabalhos clínicos, e eu posso aumentar a minha base de dados. Quando eu aumento a minha base de dados, eu tenho mais propriedade para dizer se tal conduta, ou tal terapêutica, ou tal ponto de acupuntura pode eventualmente funcionar. Então, toda revisão sistemática precisa responder uma pergunta clinicamente importante e específica. Então, você tem que definir muito precisamente, do tipo sim ou não, funciona ou não funciona, e você precisa buscar esses estudos primários em uma base de dados bastante confiáveis. Então, a gente sempre pensa em Medline, Cochrane, etc., etc. Mas, às vezes, para ampliar a sua base de busca, você não pode esquecer que existem teses de doutorado que são muito interessantes, que ainda não foram publicadas, existem comunicações internas, existe literatura de outras línguas. Por exemplo, quando falamos em acupuntura, é quase uma obrigatoriedade você aprender a falar mandarim, porque tem muitos trabalhos que são publicados em mandarim e a gente não tem acesso. Eles têm, no máximo, um abstract em inglês. Então, isso é uma coisa que você, na hora de buscar, por exemplo, construir seus dados, você precisa pensar. Isso também são critérios que a gente pode utilizar para dizer se tal estudo secundário tem validade. Desculpem. Então, você precisa ter qualidades metodológicas, como, por exemplo, tem que evitar erros sistemáticos. Vou citar um exemplo. Quando você, por exemplo, lê um trabalho e você pegou uma população abaixo de 70 anos, só que no seu trabalho você só tem pacientes entre 50 e 70 anos, então vale dizer que este trabalho não funciona para a população de 50 anos para baixo. Porque, embora você tenha colocado como critério de inclusão pacientes abaixo de 70 anos, mas a sua população, na realidade, foi entre 50 e 70. Então, eu teria minhas dúvidas se eu quiser aplicar esse trabalho na população abaixo de 40. Então, isso é um erro do tipo sistemático que a gente tem que procurar evitar. E você precisa ver isso se no trabalho isso não foi cometido. Depois nós vamos falar sobre intervalo de confiança, que é uma das coisas muito mais legais de se enxergar do que, por exemplo, o valor do P. E, finalmente, você precisa saber que os resultados são aplicáveis ou não ao grupo de pacientes que você quer estudar, que você quer aplicar. E outras coisas que podem acontecer dentro de um estudo sistemático ou meta-análise, geralmente, quando o pesquisador quer responder uma pergunta, ele não gostaria de ter resultados negativos. Então, ele procura, às vezes, pegar os resultados negativos e ter a tendência de tirar fora. Ou, então, inclusão de pacientes que saíram do estudo da categoria dos que melhoraram ou na categoria dos que pioraram. Se você retira esses pacientes do estudo, você pode enviesar o seu trabalho. Porque esse paciente, a gente tem que colocar um negócio chamado como pior cenário, pensar que esse paciente talvez não tenha funcionado. E todos os resultados precisam ser interpretados com um bom senso e uma visão mais ampla do problema clínico. Ele tem que responder, resumindo, uma pergunta determinada quando você está diante do seu paciente. E, finalmente, eles têm que tabular as informações para que a gente possa ter uma visão clara de quantos trabalhos foram incluídos e qual é a real força de cada trabalho. O doutor Ari citou esse trabalho, hoje a gente vai... E ele já analisou, então ele já facilitou o meu trabalho. Então, vou passar rapidamente a considerar o que a gente acabou de dizer nesse momento. Então, aqui, a base de dados. Então, a gente está vendo Medline, Cochrane, e ele pega todos os bancos de dados, a fonte dos bancos de dados, e coloca no trabalho. Então, esse é um trabalho bem feito. Então, se eu quiser checar, eu posso entrar nas mesmas fontes e ver realmente
se realmente esses estudos foram utilizados. E aqui ele põe os critérios de inclusão. Então, quais são os critérios? Tem que ser estudo clínico aleatorizado e controlado, com pelo menos um grupo recebendo acupuntura, recebendo sham, ou outro tipo de controle sem ser acupuntura. Então, esse é o critério. Se não preencher esse critério, ele elimina o trabalho. Os estudos devem conter ao menos 1 ou 4 indicações ou diagnósticos. Dorsalgia, cervicalgia não específica, dor em ombros, cefaleia crônica, osteoartrose, ter duração de pelo menos 4 semanas, e os desfechos têm que ser medidos mais de 4 semanas após o início do tratamento. Então, aqui ele põe, é um trabalho muito bem feito, que ele põe quantos estudos foram pesquisados, quantos foram identificados e quantos entraram, e finalmente ele vai colocando ao lado os trabalhos que não preenchem alguns critérios. E aqui ele coloca cada um dos trabalhos, que tipo de dor, né? E daí ele coloca... Eu estou ficando com uma idade um pouco mais avançada, tem algumas coisas que eu não enxergo. Mas, enfim, esses são os trabalhos que foram utilizados no trabalho e ele consegue classificar, colocando cada um ao lado do outro com relação ao grupo de pacientes incluídos e o tipo de metodologia que foi utilizada para medir a dor, né? Por exemplo, VAS. Né? Aqui a gente consegue isso aqui é 0. 0 para intervalo de confiança é uma coisa muito importante. Do lado nosso esquerdo é a acupuntura que não funciona, ou até piora. Do lado direito, são os trabalhos que mostram que o efeito da acupuntura melhora. Aqui, nesse losango, é a conclusão de todos os trabalhos. E esses pontinhos aqui, eles são a média, né, do efeito de cada trabalho. Então, isso aqui é uma acupuntura um deles é contra sham, outro é contra não acupuntura. E a gente consegue ver que, por exemplo, para esse tipo de queixa aqui, letra A é osteoartrose. Então, a gente consegue ver que eles, mais ou menos, ficaram acima do 0. Qual é o problema do 0 no intervalo de confiança? Se você tiver um efeito que ultrapassa o 0 e vai em direção ao lado esquerdo, significa o quê? Que o efeito da acupuntura tanto pode melhorar, como pode piorar. Então, é muito importante, quando a gente olhar para intervalo de confiança, ele não pode ultrapassar o 0. Se ultrapassou o 0, esse trabalho não fala a favor, nem contra. Então, o resultado pode ser um resultado não esperado. Esse traçado aqui é intervalo de confiança. O que significa intervalo de confiança? Se eu repetir o resultado, a gente ouviu muito nesses últimos dias, por causa da eleição, o pessoal falando 95% de intervalo de confiança. O que significa que se eu repetir o meu experimento em 100 vezes, 95 vezes, o resultado vai cair mais ou menos nessa faixa. Então, se eu tiver um intervalo de confiança muito grande, significa o quê? Que pode tanto ser bom como ser ruim. Isso significa o quê? A primeira leitura é amostra populacional pequena. Quando você tiver uma amostragem populacional grande, você vai ter um intervalo de confiança menor. Então, a gente vê aqueles trabalhos com 30 pacientes, desculpem, não vão dizer muita coisa nova. Aqui é a mesma coisa. Bom, se você encontrar um trabalho de qualidade ruim, mas poder estatístico bom, mostrando que uma intervenção é superior à outra. Bom, a diferença de qualidade de estudo nos impossibilita a confiança necessária para a aplicação na clínica. Mas é importante, porque vai nos ensinar a não repetir os mesmos erros quando a gente conduzir os próximos estudos.
Quando você tem uma qualidade boa e poder estatístico ruim, também não dá para você aplicar na clínica, mas também vai possibilitar utilizar os mesmos métodos. Quando a qualidade é ruim e poder estatístico ruim, então não serve para você pensar em aplicar na prática. Mas também pode permitir implicações para os futuros estudos. E aqui são os passos que, depois que você lê o trabalho, os passos que eles precisam percorrer para aplicar no dia a dia. Depois, a gente vai falar sobre, rapidamente, estudos primários. Então, são ensaios clínicos controlados e atualizados. E aqui tem uma série de critérios e os testes estatísticos que devem ser aplicados para cada situação. Tá? Depois a gente pode disponibilizar esses slides, quem quiser copiar. Normalmente, os trabalhos, eles mostram um resultado com uma distribuição ou normal, ou uma distribuição tailed, com cauda. Pode ser um trabalho monocaudal ou bicaudal. Quando você tem uma distribuição normal, nós falamos de distribuição de dados paramétricos. Quando não são com inclinação, a gente chama de não paramétricos. E isso tem uma implicação muito importante na hora de você fazer a análise. Tá? Como eu só tenho mais 5 minutos, eu vou rapidamente examinar com vocês um trabalho que é um ensaio clínico. Isso aqui é só para mostrar que, às vezes, você vai ter um negócio chamado outlier. Todos os dados estão aqui, você tem um desconhecido aqui, ó, que está fora. Então, esse dado precisa ser tratado de forma conveniente para que ele não puxe o trabalho muito para positivo, nem para muito negativo. Esse é um trabalho que foi publicado em Acupuncture in Medicine, que é uma seção da British Medical Journal, que é só para acupuntura e medicina. E ele compara 3 grupos de pacientes. Um recebeu agulhamento superficial, outro recebeu a acupuntura verdadeira com agulhamento profundo, aqui, e aqui só trigger points. E esse é o tipo de segmento que foi feito. Fizeram um primeiro período de tratamento, fizeram um intervalo, depois era para ser crossover, mas eles desistiram, continuaram no mesmo período de tratamento. E depois eles seguiram mais algum tempo, até completar 11 semanas. Veja bem, esse trabalho, só por causa do número de população aqui, 35, ele não vai ser um trabalho importante para pesar na nossa decisão. Nesse caso, quando você termina de ler o trabalho, você vai ter que usar a sua expertise clínica, aí que entra a parte da medicina baseada em vivência, para saber se vale a pena você utilizar ou não o método recomendado. Além de ter poucos pacientes, você pode perceber que tem gente que caiu fora. 2 pessoas caíram fora, 2 aqui, mais um aqui, mais um aqui. E esses foram os pontos utilizados. Aqui são os trigger points que foram utilizados, e aqui é pela VAS, escala analógica visual. Então, você pode perceber que tanto um ou outro grupo começou a ter queda do score, com 3 tipos de tratamento. E isso daqui mostra, são os 3, né? Os 3 tipos de tratamento. Vocês percebem que VAS cai. Mas, se eu for olhar o desvio padrão, todos os 3 resultados estão mais ou menos pareados entre eles. Uns mais, outros menos. Caiu naquele negócio que o Dr. Ari falou de tendência para melhorar. Ou seja, aparentemente, a acupuntura superficial também melhora, só que, aparentemente, a acupuntura real melhora mais, mas quanto mais, isso não é estatisticamente significante. Aqui ele usa um questionário, chama-se Roland Morris, que é um questionário para dor,
E aí dá para a gente perceber melhor que os 3 tipos de tratamento são semelhantes entre si. Muito obrigado pela atenção. E quem quiser, tem as referências que vocês podem consultar depois. Muito obrigado.